nós já estamos quase terminando a nossa conversa desse programa. Esse encontro de hoje a gente está conversando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo que é enviado em missão, que vai passar a encontrar desafios, ainda tem bastante coisa para a gente conversar, mas a gente quer gastar um tempinho também nesse momento falando sobre o conteúdo da mensagem de Paulo que ainda vai se repetir em outros momentos. Mas antes disso, assiste o vídeo do Ponto de Referência. Cristo veio para libertar do cativeiro do pecado todo aquele que crê, não apenas judeus, mas todos. A mensagem de Cristo e, consequentemente, a religião que propagava essa mensagem deveria ser mundial, espalhada para cada nação, tribo, língua e povo. Paulo foi escolhido por Deus para ser o principal mensageiro que abriria caminho para a palavra do Senhor entre os gentios. Essa escolha foi determinada após muita oração e jejum. Juntamente com Barnabé, seguiram para a ilha de Chipre, na cidade de Salmina. E como era costume de Paulo, pregaram primeiro nas sinagogas. Era natural, já que Jesus era o Messias de Israel, apresentar o Evangelho para os de casa, que deveriam compartilhar a mesma fé e aguardar o mesmo Messias. Depois, seguiram para a cidade de Pafos, onde o governador romano local se interessou pelo Evangelho. E após manifestação do poder de Deus, creu e se converteu. A viagem começa a ficar mais difícil e com mais obstáculos de oposição. E por isso João Marcos, primo de Barnabé que os acompanhava, resolveu voltar para Jerusalém. Isso mostra uma realidade do cristianismo hoje, que ao primeiro sinal de dificuldade, muitos desistem. Jesus em momento nenhum prometeu tranquilidade. Paulo sabia disso e dependia inteiramente do poder de Deus. Esse sempre foi o segredo de sua força inabalável. Mais uma vez, como era seu costume, se dirigiu à sinagoga no sábado, e lá lhe foi concedida a palavra. Sua mensagem foi mostrando que Israel havia sido eleita por Deus, que Jesus era o cumprimento das profecias, mas advertiu seu povo que deveriam aceitar a salvação através de Jesus. A justificação era concedida apenas através de Jesus e não pela lei. Obviamente, ele não estava anulando a lei, mas dizendo uma verdade muito clara de que a lei apenas mostra o pecado e que apenas Cristo pode justificá-lo. Obedecer é apenas uma consequência de entender o amor de Deus e aceitar a justificação através do sangue de Jesus. Obedecer não traz merecimento e muito menos garante salvação. A circuncisão, por exemplo, apesar de ser uma bênção em termos de saúde e de sinal de aliança, era muito mal vista pelos povos greco-romanos. Ela em si não trazia salvação. Por isso, ao contrário dos líderes judaicos, Paulo não via necessidade em judaizar o povo, para depois apresentar a salvação. Cristo deveria vir primeiro. Isso atraiu a muitos, mas por outro lado trouxe muitos ciúmes e oposição por lado dos líderes judeus. Além de rejeitar o evangelho, incentivaram muitos a fazer o mesmo. Isso se repetiu também na cidade de Icônio, Listra e Derbe, onde a princípio o evangelho também foi muito bem recebido entre os judeus e gentios, mas posteriormente, incitados por opositores, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Paulo nunca perdeu a esperança na conversão de seu povo, tanto que o livro de Romanos afirma que chegará um dia que todo Israel será salvo. E assim como foram desobedientes para alcançar misericórdia, Deus nunca desiste de seus filhos, sejam eles judeus ou gentios. Que a paz seja convosco. Voltando para cá, para a gente continuar as nossas conversas, para a gente continuar pensando um pouquinho sobre Paulo, continuar pensando sobre o que ele leva, ele vai pregar para as pessoas, mas qual que é o conteúdo dessa mensagem de Paulo. E o Elias já mencionou um pouquinho qual que é a ideia, qual que é o conteúdo, o que Paulo pregava e como isso às vezes contrariava um pouquinho de algumas pressuposições, de algumas crenças que já estavam estabelecidas. Mas antes ainda de a gente fechar isso, a gente tem a música do Bairro Novo. E qual que vocês vão cantar hoje? Azul. Azul? Ok. Então vamos. Tenho visto coisas sobrenaturais a cada novo dia que eu vivo. Temo que estas coisas
tornem-se normais e ocupem o lugar do meu sorriso. E se o que é real não for o que eu quiser, a vida então será um belo sonho. Tento me apegar à nota que vier e um novo mundo eu componho. Sei aonde falho e tento reprimir as minhas dores que guardo no peito. E assim eu vou seguindo com medo de cair, pois estou longe de ser perfeito. Clamo para o céu, pedindo redenção das lutas que perdi seguindo o tempo. Pobre coração que não tem solução, o meu conforto vem ao vento. Sei que no final nada do que eu fiz será em vão. Sei que no final valerá a pena. Cada despedida, cada choro de partida, cada melodia, cada riso de alegria. Estou na contramão e sigo para o sul. Se o mundo está escuro, vou para o oceano que é azul. Bom, a Ilana agradece. A Ilana, que é a nossa produtora, gosta muito da música. E agora acho que tem mais gente que gosta da música. Agora vocês, a Ilana, quando ela pediu a música para vocês, ela estendeu agora essa música para que mais gente possa não apenas apreciar, mas gostar e continuar ouvindo. A gente olha para esse Paulo em uma viagem missionária, em apenas uma dessas, que é a primeira dessas viagens. O que Paulo carrega como conteúdo distintivo da sua pregação? Haviam outras pessoas que viajavam, outras vozes estão sendo ouvidas, e isso é interessante porque todo lugar que chega um missionário, todo lugar onde o fazer missionário terá lugar, ainda assim lá também tem vozes que já chegaram, tem outras mensagens sendo pregadas. A gente vê um Paulo chegando nos lugares e já tem mensagens sendo pregadas. Qual que é o caráter distintivo da mensagem de Paulo? O que Paulo traz no conteúdo da sua mensagem que é o apelo mais forte dele?
Eu creio que o que Paulo traz de mais forte consigo é a mensagem da justificação. Quem pode nos justificar? Como a gente falou daquele contraste entre a lei e entre os judeus que seguiam a lei de forma legalista, e agora Paulo trazendo a mensagem para os gentios, a gente vê que a lei não serve para justificar as pessoas, porque ela não pode produzir obediência. E mesmo se ela pudesse produzir essa obediência perfeita, a lei não poderia expiar os pecados das pessoas. Então eu acho isso muito lindo, porque eu vejo Paulo e os seus amigos ali sempre colocando Jesus no centro, a mensagem do Cristo, o único que morreu, o único que pode nos trazer remissão dos pecados, o único que pode nos reconciliar de volta com o Pai, consigo mesmo, certo? E isso não se daria se não fosse pelo sacrifício daquele Jesus que tinha sido crucificado, que para os judeus era uma maldição, era um homem que carregava a maldição de Deus, um homem ser crucificado, morrer morte de cruz. Então, essa era a mensagem, a bela mensagem que Paulo carregava, a remissão através do sacrifício de Cristo. Então, a vida dele e toda a sua mensagem apontava para Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou. Uma outra coisa que Paulo traz é a sistematização. Paulo ele consegue organizar as ideias de uma maneira que ela fica muito mais compreensível. Então, ele já tinha ouvido falar, recebe ali, olha, morreu tal, Jesus Cristo, salvação, está acontecendo um rebuliço, as pessoas estão falando dos cristãos, as pessoas estão falando do que está acontecendo, mas Paulo vem no seu discurso e organiza as etapas do processo, explicando, você está vendo esse texto aqui do Velho Testamento? É isso. Você está vendo esse texto de Davi? Assim. E ele começa a dar sentido e deixando de uma maneira tão organizada que as pessoas conseguem entender. E esse é um valor do evangelista. Esse é o valor de um missionário que muitas vezes vão para a missão, mas eles não conseguem. Vou dar um exemplo, a gente estudou isso. Então, nessa lição, a gente estudou, eu e o Tiaguinho, que estudamos na mesma escola, no mesmo seminário. Você vai pegar David Livingstone. Ele cumpre um papel, mas você não vai ter uma grande comoção de mudança de vida. Você vai ter um outro camarada que vai fazer um trabalho mais cartográfico, ele vai fazer um trabalho mais social. Então, a gente tem aqui uma mensagem direta para a mudança de vida, mas nós temos um sistema do processo da salvação, que ele explica a partir de um ponto conhecido, que é o judaísmo, para um ponto desconhecido, que é o que Cristo está fazendo por nós. Pastor, eu só quero levantar um ponto. Eu não sei se vai sair muito do assunto, mas é que eu preciso falar. Aqui na nossa guia... Vou desabafar. Abra seu coração. Aqui no nosso guia, fala que Paulo estava com Barnabé e com Marcos. E que em certo momento, Marcos... Se a gente colocar... Eu ia falar uma palavra, mas não cabe aqui. Ele foi meio que... Se você parar para pensar, ele foi covarde, ele desistiu. Aqui não fala por que ele foi embora. Mas ele foi. E o Espírito Santo não deixou de usar Marcos, tanto que depois ele escreveu o Evangelho de Marcos. Só que, às vezes, a gente se sente pressionado demais em ser missionário da forma que a gente está vendo os outros serem. Sendo que existe muitas formas de missão, entendeu? Talvez aquele não tivesse sido o momento de Marcos estar ali com eles. Mas depois, quando Paulo escreveu para Timóteo pedindo, traz Marcos para mim, que eu preciso que ele vai ser útil na missão. Então, a gente tem que entender que cada um tem o seu momento para ser missionário e tem a sua maneira. Existem várias maneiras. Você pode sair e pregar lá em Guiné. Que lindo, que maravilhoso, que bênção. Eu posso ir na rua de trás da minha casa e pregar para o meu vizinho. Que bênção, que maravilhoso. Então é bom que a gente não sinta essa pressão, porque o Espírito ele capacita onde quer que você esteja, e desde que você esteja com o coração aberto para receber o Espírito Santo. Com certeza. Exatamente. Eu creio que é o que eu falo sempre quando alguém fala assim, vem aqui na minha igreja falar sobre a sua missão, né? As pessoas acham muito bacana e tal, mas a primeira coisa que eu falo é, missão é onde você está com o que você tem. Uhum. Então, Deus ele quer mais eis-me aqui e menos mimimis, né? Então, assim, Senhor, eu estou aqui, me usa, porque não é possível que eu não conheça ninguém que não esteja precisando da mensagem do Evangelho. Então, se eu não saio, atravesso a rua, cumprimento meu vizinho, o Senhor não vai me mandar do outro lado do oceano, se nem do outro lado da rua eu consigo fazer a minha missão, né? Então, é mais eis-me aqui que Deus precisa. E eu, olhando para isso, você citou o negócio de Marcos, né? E a gente vê alguém que em algum momento chegou no momento que ele falou, não é para mim. E aí
eles descem no porto e ele segue embora, pega outro caminho e volta para Jerusalém. E é bem isso que falou, talvez não era o momento dele, não era a ocasião para ele, mas ao mesmo tempo depois vai ser usado novamente. A questão é como é que eu então, vamos pensar então, já que você levantou essa questão, tem o Paulo, tem o Barnabé, tem uma viagem missionária, eles vão passando, sofrendo perseguições, Marcos volta, vai empreender a escrita do seu evangelho, e agora eu estou em casa ouvindo essas histórias, eu estou vendo que tem a Isa que foi para Guiné, aí eu estou ouvindo que tem o Elias, que tem o Ministério de Música, o pessoal do Bairro Novo tem o Ministério de Música, a Lana que está trabalhando para a TV Novo Tempo, o pastor Binho que é pastor, e aí eu fico pensando, tem todo esse jeito, onde que eu encontro o meu? A pessoa que está em casa assistindo, a questão é, e eu? Onde que eu encontro? Eu tenho que tentar tudo? Eu tenho que ir para Guiné? O que eu tenho que fazer? Como é que eu então entendo a minha maneira de ser missionário, a minha maneira de praticar missão? Tem uma expressão de um pastor americano, ele diz o seguinte: descontentamento santo. Esse para mim é o início. O que é que te incomoda ao seu redor? Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de sociedade, o que está te incomodando? Aquilo ali pode ser o começo de um processo de você montar um ministério. Aquilo que te incomoda na sociedade, seja a falta de compreensão bíblica das crianças, ou a necessidade das pessoas carentes, pensando nas necessidades, que é o ponto em comum, onde a gente se aproxima das pessoas. Então, a primeira coisa é eu descobrir o que é que me causa descontentamento santo. O que é que me incomoda de verdade, que aquilo... Não, eu preciso fazer alguma coisa. Segundo, você descobrir pessoas que possam estar com esse mesmo tipo de descontentamento. Porque junto é bem mais fácil do que fazer sozinho, a não ser que o Senhor se revele e fale assim... E a gente vê eles viajando juntos aqui. Exatamente. Também. Então, primeiro, descubra o descontentamento. Segundo, se junte com pessoas com esse mesmo propósito. Terceiro, procure o seu... Não vou dizer pastor. Procure pessoas que tenham experiência e que sejam espirituais. Experiência naquilo que você quer trabalhar e espirituais, ou seja, que revelem Cristo em si. E se aconselha com elas. A partir daí, aí você começa a montar os próximos passos e construir os seus sonhos, que é os sonhos de Deus. E tem o negócio da tentativa, né? A gente vê o Marcos que talvez ele não sabia, ele tentou. E ele pode ter tido... E não há assim, que não é ponto de salvação. Sim. Ele pode ter errado. Ele falou assim, gente, vou voltar. Aí Paulo, você vai voltar? Não, vou voltar. Ele pode ter errado ali, falou assim, foi um erro de Marcos não ter continuado. Mas isso não tirou ele do processo de salvação. Sim. Ele só reconheceu uma limitação e... Exatamente. E o pastor Ben não tirou a igreja do propósito divino. Porque ele fazendo isso, agora eram 2 missionários em lugares diferentes. Ampliou o trabalho. Ampliou ainda mais. Potencializou. E uma coisa, quando a gente olha para essas viagens, a gente olha para todo esse cenário dessa primeira viagem de Paulo, não é uma viagem, não é a mais longa das viagens, as próximas viagens ainda serão um pouquinho mais longas, mas algumas coisas eu acho que chamam a atenção e precisam ficar com a gente. A gente sumarizou alguns pontos aqui, a gente passou por alguns pontos, tentar sumarizar só para você alguns aspectos. Em primeiro lugar, a missão ela é primariamente de Deus, a missão ela nasce em Deus e Deus então tem a sua igreja como instrumento. A igreja precisa enviar, a sua comunidade precisa se preparar para isso. Se você faz parte de uma comunidade, você precisa pensar em como a sua comunidade pode ajudar nas missões próximas de vocês, mas também nas missões que estão além, talvez além mar ou muito distantes. A gente precisa pensar sobre isso também. Existe um aspecto da humildade desse missionário, como foi dito, que eles chegam e às vezes a gente vive um tempo de muitas iniciativas missionárias que às vezes elas são muito mais para massagear o ego do que para realmente fazer missão. E aí tem gente que vai fazer a missão e que está preocupado com popularidade, com reconhecimento, com foto, com todo mundo celebrando. E a gente tem umas celebridades missionárias se aumentando cada vez mais. O que a gente vê no Evangelho isso não é para mim, o reconhecimento não é para mim, a glória é de Deus. E às vezes, mais do que pronto para o reconhecimento, a gente tem que estar pronto para a perseguição. Porque a mesma multidão que eleva as pessoas num pedestal é a multidão que tira o pedestal e taca a pedra. E você tem que estar pronto para que a sua estabilidade, a sua fé e o seu compromisso com a missão não seja lábil, ele não seja abandonado aqui porque as pessoas deixaram de aceitar você. Pensando nisso, fica um convite para você se envolver na missão, colocar o coração na missão e entregar-se da maneira como Paulo, Barnabé e Marcos também fizeram. Nós voltamos para conversar sobre mais missão na próxima semana no Código Aberto e você é nosso convidado para isso.